no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A semana é mais curta, mas começamos a segunda-feira com informações sobre a agenda política que pode mexer com o seu cotidiano. Uma das pautas que movimentam os bastidores políticos é a reforma do imposto de renda e as novas regras da reforma tributária, que bate no seu bolso, no caixa das empresas e nos cofres dos estados e municípios. Ao longo do final de semana, lideranças políticas voltaram a conversar e se articularam para tentar buscar o consenso sobre as normas tributárias que agradem aos governos estaduais e municipais e não gerem desgastes do Congresso Nacional junto aos eleitores. Quem chega com as primeiras informações é o repórter Carlos Alberto. O feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, comemorado nesta terça-feira em curta semana de atividades no Congresso Nacional, que tem uma longa pauta de votações. Os bastidores políticos tiveram, porém, nesse final de semana, muita movimentação com articulações sobre projetos que são de interesse do governo federal. Um dos projetos trata das mudanças no imposto de renda. O texto que passou pela Câmara Federal desagrada ao governo federal e aos governos estaduais e municipais que estimam perdas superiores a 47 bilhões de reais se forem mantidas no Senado as regras aprovadas pelos deputados federais. As expectativas para os senadores avançarem com a reforma do imposto de renda surgem principalmente na equipe do Ministério da Economia, que precisa de uma definição sobre as novas regras tributárias. A definição nessa área proporcionará ao governo federal a origem de parte dos recursos do novo Bolsa Família. A proposta de reforma tributária contida na PEC 110, de acordo com o senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, relator da matéria, precisa ser aprovada neste ano. Segundo ele, caso não haja um esforço do parlamento nesse sentido, o rol de mudanças que conseguiu um inédito consenso mínimo entre União, estados e parte dos municípios ficará comprometido pelo calendário eleitoral de 2022. Com informações dos bastidores políticos, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Estamos chegando à metade do mês de outubro e o governo federal, o jornalista Beto Almeida, tenta acelerar a tramitação das mudanças no imposto de renda, porque depende dessa legislação aprovada para saber o volume de verbas que terá em 2022 para bancar o aumento do valor e a ampliação do número de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família, que agora se chama Auxílio Brasil. A reforma tributária, jornalista Beto Almeida, mexe com o bolso dos contribuintes, pessoas físicas, com as empresas e com os governos estaduais e municipais. Diante de tantos conflitos, ainda estamos longe do consenso. E será, Beto Almeida, que o consenso em torno de uma proposta na área tributária vai chegar antes do Natal? Jornalista Beto Almeida, bom dia. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes. De novo, Luzenor, é o seguinte, você mesmo disse, nós temos muito conflitos. E esse consenso, você me pergunta se essa proposta vem com esse consenso antes do Natal? Eu vou arriscar aqui, Luzenor, e não é só um palpite não, tá? Não vem, Luzenor. Então, dificilmente nós teremos a aprovação no Senado dessa PEC da reforma tributária. É bom que se diga que nós estamos tratando aqui de duas coisas específicas. Uma é a reforma tributária, a outra são as mudanças no imposto de renda. Eu acredito que a questão do imposto de renda, as mudanças que estão sendo aplicadas aí para os contribuintes, pessoas físicas e também para as empresas, aí sim a gente consiga ter um consenso e aprovar isso agora em 2021. Porque na realidade é mais fácil, o imposto de renda, de toda aquela polêmica causada, né, ele já encontrou aí um certo consenso, já avançou na Câmara dos Deputados. Agora, com relação à reforma tributária, ela é mais ampla. O debate é mais complexo e não há exatamente esse consenso esperado. O que nós estamos tratando, Luzenor, de reforma tributária? O que é essa proposta na realidade? Em resumo, é a simplificação do que nós pagamos hoje, nós brasileiros, os empresários, as pessoas físicas,
pagam de todos os impostos, os tributos que recaem hoje sobre o consumo, sobre a renda. Nós estamos falando aí de PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, imposto sobre operações sobre bens e serviços. Então, essa reforma, ela busca modernizar, simplificar e dar transparência na arrecadação de tributos e de impostos aqui no Brasil. Isso com o propósito é favorecer a competitividade das empresas. O sistema tributário nosso é um sistema complexo, é um verdadeiro cipoal em que somente os iniciados, ou seja, quem realmente é tributarista, quem é contabilista, consegue entender isso bem. E as empresas gastam uma nota, Luciano, para colocar em dias o seu sistema de tributos, de pagamentos. Então, precisa ter um equilíbrio muito grande em relação a isso. E é fundamental que o Brasil consiga avançar nessa discussão para que nós possamos ter um sistema tributário que seja eficiente, que aumente a competitividade das empresas, acelere o ritmo de crescimento econômico do país, gere emprego e renda para a população. Porque do jeito que está, meu amigo, a coisa só tende a piorar. No entanto, como é que é feita essa distribuição do sistema tributário? Como é que ficam os municípios? Como é que ficam os estados e a própria União na distribuição desses tributos? Aí é que o bicho pega, Luciano. Não há um consenso sobre isso. E o próprio líder do governo no Senado, que é o senador Fernando Coelho, acha, por exemplo, que é dificílimo encontrar esse consenso para votar essa matéria antes do Natal, portanto, antes do fim do atual período legislativo. Vamos acreditar o seguinte, que nós vamos ter o imposto de renda aprovado, mas a questão da reforma tributária, que é muito mais complexa, essa pode esquecer. Não entra, infelizmente, como fato consumado em 2021. E olhe lá, Luciano, dificilmente também em 2022. O ano de 2022 já está na agenda dos governos estaduais que trabalham com o movimento das entidades sindicais para correção e aumento salarial. Com a proximidade do fim do veto a reajustes salariais de servidores, medida adotada no período da pandemia e que se estende até o dia 31 de dezembro deste ano, um levantamento do jornal O Estado de São Paulo aponta que 14 governadores projetam recomposições inflacionárias ou aumentos reais de salários para 2022. Alguns já aprovaram projetos que miram determinadas categorias, com destaque para professores e policiais. O Ceará aparece como um dos estados que ainda não tem projeção sobre reajustes salariais para os servidores, mas pelo equilíbrio fiscal, com contas em dia, sem atraso de salário, o jornalista Beto Almeida, essa é uma das agendas prioritárias a serem tratadas pelo governador Camilo Santana, que no início de abril do próximo ano deixará o cargo para concorrer ao Senado. Exatamente isso, Luciano. O Ceará ainda não trabalhou as projeções de reajuste salarial para os seus servidores a partir de 2022, mas esse prazo está se esgotando. É a decisão, ou pelo menos a expectativa entre os servidores estaduais, é que o anúncio desse reajuste saia até o final desse mês de outubro. A gente tem que lembrar aqui o seguinte, que há praticamente 2 anos, 2020 e 2021, os servidores estaduais, federais, também os municipais, eles estão sem reajuste salarial por conta daquela lei federal que foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, que foi a Lei do Socorro aos Estados. E nessa lei que liberou verbas federais para ajudar os entes federados durante a pandemia, incluiu um trecho que proibia o reajuste no salário de servidores de todas as instâncias até 31 de dezembro desse ano, 2021. No entanto, os servidores aqui do estado do Ceará já vêm numa mesa de negociação constante com o secretário de Planejamento do Estado, que é o Mauro Filho, tá? E o que é que eles argumentam, os servidores estaduais? É de que, na realidade, eles nem estão neste ano trabalhando com a ideia do ganho, salarial, mas apenas da recomposição de perdas. Bom, 2021 não terá mesmo
ajuste algum. É trabalhar para 2022. E os servidores trabalham com uma proposta de reajuste aí, de reposição salarial no caso, de 15%. Esse número aí foi colocado para o secretário Mauro Filho, já está aí em mesa de negociação e a categoria está aguardando, inclusive agora, para outubro, já até o final agora de outubro, dia 28 no máximo, uma nova rodada de negociações para definir isso. E quem sabe aí a gente já ter uma definição inclusa, inclusive no orçamento do Estado para 2022, que não contemple apenas a reposição, mas alguma coisa em termos de ganho real. Olha, a pressão, dizendo, aumenta não apenas por esses 2 anos em que os servidores estão sem reposição, sem reajuste, mas porque, lembremos, 2022 é ano eleitoral. No caso do estado do Ceará, o governador Camilo Santana não é mais candidato à reeleição. Ele deverá realmente, como você bem disse, entregar o governo em abril para poder concorrer a uma vaga do Senado. Ainda assim, há todo o interesse do grupo político do governador Camilo Santana em atrair, sim, a essa questão dos servidores públicos que tem um jogo de pressão muito forte e que, vamos ser justos, precisam de fato ter uma reposição e algum ganho real em função desses 2 anos por conta da pandemia sem reajuste. Outros estados já estão antecipando esse debate por conta exatamente de que os governadores têm direito à reeleição. Estados maiores, como por exemplo São Paulo, lá o João Dória não diz que não cogita, não vai trabalhar isso, porque o Dória já está definido, diz que vai concorrer aí à presidência da República, numa disputa interna ainda no PSDB. Mas olha só, essa é uma pauta, Luciano, que se impõe pela necessidade, não apenas por uma questão de querer ou não do governante. O servidor público já está há muito tempo sem reajuste e ele precisa, de fato, ter esse reajuste agora. Então, é prioridade na pauta de todos os governadores, sejam eles candidatos ou não à reeleição. Daqui a pouco vamos falar sobre o grande desafio da Justiça Eleitoral em 2022 com as redes sociais. A preocupação se volta ao Telegram.